Muito bom dia para você que está chegando para a nossa escola bíblica dominical de hoje. Que Deus te abençoe. Espero que tudo esteja bem com você, com a sua família, no seu ambiente de trabalho. Espero que você, mesmo diante dessas lutas e dificuldades do dia a dia, que possamos juntos estar aí superando, todas essas coisas, com a presença do nosso Senhor Jesus nas nossas vidas, no barco da nossa vida. Então esse é o meu desejo para você nesse momento, tá? Vamos aguardando aí o pessoal chegar. Então esse é o meu. Que bom que você separou esse momento para estar junto conosco aqui, estudando a palavra do Senhor, para que possamos crescer juntos sobre um tema tão interessante que é avivamento, avivamento pessoal. Esse é o tema da nossa reflexão, do nosso estudo das manhãs de domingo. Vamos aguardando o pessoal chegar. Enquanto isso, eu faço aí um apelo, Compartilhe o link da nossa transmissão, com aquelas pessoas que estão ainda, quem sabe, dormindo um pouco, Então faço aí um apelo para você compartilhar aí o link da nossa transmissão. Hoje também a gente vai começar uma coisa diferente, das outras ocasiões, que é falar um pouquinho sobre a nossa campanha da leitura da Bíblia, Geralmente nós temos feito isso às quintas-feiras, mas tem ficado um pouquinho longo, e aí então nós resolvemos começar a fazer isso também aos domingos, que é o dia do estudo, E aí a gente vai compartilhar com vocês, já a nossa campanha de leitura da Bíblia também aos domingos pela manhã, Para que a gente possa organizar um pouquinho melhor o nosso tempo, Maelda já chegou aí, Deus abençoe. Temos mais pessoas que chegaram, ainda não fizeram aquela interação costumeira conosco, de saudações aí no grupo, mas já tem pessoas que estão chegando na nossa live. Enquanto a gente vai aguardando aí o pessoal chegar, vou deixar uma música para vocês irem ouvindo, Vamos adorando a Deus. Amém. Bom dia aos irmãos que já estão chegando aí, tá? A gente já está na nossa transmissão ao vivo. Seja bem-vindo, Patrícia. Deus abençoe vocês. Vamos chegando e vamos adorando a Deus.
só de pronunciar o teu nome. De paz tu inundas meu ser. Seja bem-vinda, irmã Zane, Letícia, Camisca. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Salvação. Amém. Que verdade, né? Só esse nome é capaz de dar ao homem salvação, né? Bem-vinda aí nossa irmã Adriana com a família. Deus abençoe, né, todos que já chegaram na nossa live, irmã Maria Rita também, irmã Loriane, né, que Deus vá abençoando aí a vida de cada um. Vocês que têm aí a sua revista, né, aberta, então quero convidar vocês para já ir deixando ela aberta aí no estudo número 4. Nós vamos fazer hoje a segunda parte desse estudo, tá? É o estudo de número 4. Tá? Então já vai abrindo aí a sua revista. Irmã Dionésio também, chegando aí na nossa live. Compartilhe, tá, meus irmãos, o link da transmissão com os demais irmãos. Coloca lá no grupo da igreja, manda, né, para os seus amigos, tá, para os seus contatos, para que aquelas pessoas também possam ser abençoadas, assim como você também, né? Irmã Vanilda, seja bem-vinda também, Deus abençoe. Enquanto os irmãos estão aí chegando, né, nós já ouvimos uma música. Eu queria, né, lembrar que essa é uma transmissão da Igreja Batista Rio da Vida, o nosso estudo bíblico dominical, nossa escola bíblica dominical, tá, que fazemos. E você está convidado a participar conosco, a interagir conosco também, tá? E para que esse estudo, esse momento seja produtivo, proveitoso, relevante para você, é importante que você, de alguma forma, se dedique exclusivamente a esse momento, tá? Lendo a Bíblia, orando conosco, tá? Participando, interagindo conosco, para que você possa aproveitar esse tempo, né? E quando terminar, né, a transmissão, aí você também pode depois compartilhar o link nas suas redes sociais, tá? Para que, se você foi abençoado, você foi edificado, outras pessoas possam ser edificadas também. Eu gostaria de começar, né, esse momento orando e agradecendo a Deus pelos aniversariantes da semana, né? Hoje é um dia muito especial para nossa irmã Leaci Jamaica, né? Então Deus abençoe a irmã Jamaica por mais um ano de vida. A irmã que tem trabalhado aí na área da saúde, né, nesse batalhão de frente, né, que Deus possa abençoar a irmã e renovar aí suas forças, né, para esse trabalho tão significativo, né, que esse dia seja um dia especial aí para a irmã, né, para o Marcos, para o Caio, para a irmã Eva, que seja um dia especial para vocês aí, esse dia do seu aniversário. Então, depois os irmãos puderem, mandem lá uma mensagem, né, de aniversário para nossa irmã Jamaica. Essa semana também vamos fazer aniversário, além da Jamaica, a irmã Maria Regina, né? Nossa irmãzinha, né? Lá, filha, né, da Manuele, do Tiago, Deus abençoe, né? Talvez ela não vai ter aquela festança, né, que ela gosta de ter, né? Uma criança gostaria de ter nesse período, mas, né, que ela também possa se sentir ali abraçada,
né, que ela possa se sentir feliz, né, comemorando seu aniversário. Ela vai fazer aniversário amanhã, dia 18. No dia 19, faz aniversário de casamento o irmão Elimar e a irmã Luana. Então, no dia 19 é aniversário de casamento aí, né, desse casal também na nossa igreja, né? Que Deus abençoe, né? Elimar vai preparar lá algo especial para a Luana, com certeza, né, Elimar? Mas Deus abençoe a todos que estarão fazendo aniversário de semana, estão e estarão, né? Que vocês possam ter uma semana de paz na presença do Senhor. E nós vamos orar agradecendo a Deus pela sua vida, tá? E também pela vida de todos os outros aniversariantes. Aqui eu citei os que nós temos aqui, a lista, né, do cadastro da nossa igreja. Mas você que também vai fazer aniversário durante essa semana, a nossa oração é para que Deus possa abençoar também a sua vida, tá? E antes da gente orar, aproveitar aí para, né, desejar também um bom dia, né, para minha cunhada lá do Rio, né, irmã Jocília, né, um abraço para vocês aí, Romilson, para todos aí no Rio. Espero que vocês estejam muito bem aí. Deus abençoe, guarde, proteja vocês também, tá? Também a irmã Marisa já chegou aqui na nossa transmissão, né? Deus abençoe, né, vocês, tá? Que vocês possam ter um bom dia. Vamos então estar todos nós orando, né? Amém. Saudar aqui, ó, Sidney Livramento, que está chegando na nossa live. Deus te abençoe, tá? Seja muito bem-vindo. Vamos todos então fazer uma oração nesse momento, agradecendo a Deus, né, pelos aniversariantes desta semana. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse momento tão especial que o Senhor nos concede para estarmos aqui juntos, reunidos na presença do Senhor, mesmo que distantes socialmente, ó Deus, mas estamos presentes, ó Deus, na comunhão, na união em torno da oração, do estudo da palavra e principalmente estamos unidos em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Agora, meu Deus, quero te agradecer também, além de te agradecer por esse dia que o Senhor nos dá, mais uma oportunidade de fazer boas escolhas, escolhas que te agradam. Eu quero te agradecer também, meu Deus, pelos aniversariantes dessa semana. Ó Pai, que o Senhor possa abençoar cada um. Irmã Jamaica, completando mais um ano de vida hoje. Amanhã, nossa irmãzinha, nossa, né, criança, Maria Regina, que também vai completar mais um ano de vida. Depois, ó Deus, também o Elimário e a Luana, que vão completar mais um ano de casamento. Que o Senhor possa abençoar a todos, meu Pai, que todos estejam debaixo da Tua graça, do Teu cuidado, que todos, ó Deus, tenham uma semana abençoada, uma semana feliz, apesar dessas lutas, desses desafios da pandemia, mas que todos possam ter um dia agradável, uma semana de celebração, ó Deus, na presença do Senhor. Nós oramos pedindo que as tuas bênçãos, o teu cuidado e a tua graça esteja sobre todos os aniversariantes, esses que nós citamos, e também, ó Deus, porventura aqueles que nós não citamos aqui, mas que estarão completando mais um ano de vida ou de casamento, ó Deus, nessa semana que nós iniciamos. Que o Senhor possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe então aí a todos os nossos aniversariantes, que vocês possam ter, como eu disse, uma semana aí agradável na presença do Senhor, né? A gente já tem visto aí vários irmãos chegando aí na nossa live, né? Agora Eduardo também chegando, Deus abençoe. E para os aniversariantes, quero deixar aqui um texto de Deuteronômio, capítulo 28, verso 2, que diz: todas as bênçãos virão sobre vocês, os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, tá? Então que assim seja na vida de cada um de vocês, tá? Obedeçam a Deus com sinceridade, que o Senhor alcançará, né, vocês através das suas bênçãos. Vocês não precisam ficar procurando as bênçãos, né, mas Deus é quem fará com que as bênçãos dele alcancem você. E se para isso acontecer, você tem que estar sempre obedecendo ao Senhor, tá bom? Eu quero dar sequência aqui na nossa live, né, falando um pouquinho sobre a leitura bíblica dessa semana, a campanha de leitura da Bíblia dessa semana. Nós estamos já no livro de Jeremias, mencionei isso na quinta-feira, tá? E vamos ler nessa semana de Jeremias 3 a Jeremias 12, tá? Então,
aí esses capítulos do livro de Jeremias, você que está conosco, nos acompanhando na campanha de leitura da Bíblia, tá? Então você deverá ler esses capítulos essa semana, de Jeremias 3 até Jeremias 12, tá? E falando um pouquinho sobre esses capítulos que você vai ler, tá? Eu quero lembrar aqui que você vai ver nesses capítulos, né, algo a respeito do ministério de Jeremias, né, da sua proclamação da palavra ao povo de Israel, tá? Você vai ver também, né, que Jeremias, eu contextualizei para você poder entender um pouquinho, ele tem aí o seu ministério, tá? Cerca de 150 anos, um pouco depois do profeta Isaías, tá? Então, nós já lemos o profeta Isaías recentemente, e aí, como eu disse, né, cerca de 150 anos mais tarde, nós vamos ver aí o profeta Jeremias. Eu estou falando aqui em datas redondas, é claro, né, meus irmãos, mas a gente menciona que essas datas são aproximadas para você se contextualizar. Então, enquanto Isaías, né, profetizou ali por volta entre os anos 700 e 750 antes de Cristo, tá? Nós estamos vendo agora Jeremias, que vai profetizar ali por volta, né, redondamente falando, do ano 600 antes de Cristo até 586 e mais um pouco, né, porque o livro dele vai até aí, né, até essa data aí do ano 586, que é quando o povo vai para o cativeiro babilônico. Eu sempre lembro que, né, Israel teve alguns cativeiros, mas a ênfase está sempre sobre o cativeiro babilônico. Tá? E Jeremias ele vai trazer uma pregação de arrependimento, para que o povo se arrependesse, algo um pouco semelhante à pregação de Isaías, 150 anos antes, né? Então Jeremias vem depois, mas pregando algo semelhante, que era para que o povo se arrependesse, a fim de que não fosse para o cativeiro babilônico, a fim de que não caísse em juízo, que não experimentasse o exílio. Infelizmente, nos dias de Jeremias, o povo não deu ouvidos à sua palavra, não deu ouvidos à sua pregação, e aí, consequentemente, com isso, né, o povo teve muitas dificuldades e acabou indo para o exílio, tá? Então, o que nós já aprendemos com esse início aí, né, da pregação de Jeremias, é que ele foi um profeta do Senhor, que pregou a palavra, que pregou o avivamento, né, para o povo, para que o povo se arrependesse, buscasse mais ao Senhor, andasse mais na sua presença, mas infelizmente isso não aconteceu, o povo, né, rebelde, acabou depois indo para o exílio, tá? Então quero deixar essa palavra para que você tenha uma boa leitura durante essa semana. Jeremias é um desses profetas, né, que nos chama, como eu disse aí lá, né, na olaria, né, para que o Senhor possa nos refazer, para que o Senhor possa nos moldar, como um oleiro faz assim com um vaso, né, de barro que ele vai desmanchando e vai dando forma. Muitas vezes Deus também nos leva até a olaria para que ele também possa nos quebrar e nos fazer outra vez como vaso de barro que nós somos. Então Jeremias ele nos convida a isso, que a leitura desse livro de Jeremias seja uma bênção na sua vida, tá? Então nessa semana você vai estar lendo, como eu disse para você, Jeremias do capítulo 3 ao capítulo de número 12. Bom, tendo dito essas partes, né, eu quero agora convidar você para retomarmos o estudo da nossa escola bíblica dominical, do domingo, que começamos no domingo passado, falando sobre o tema avivamento, né? E avivamento pessoal, né? Mas o título dessa lição de forma específica é o Espírito Santo, o agente do avivamento. Para aqueles que têm a revista da nossa escola bíblica dominical que nós estamos utilizando, né? Revista Exposição, da editora Exposição, né? Com o título Avivamento Pessoal. Então, se você tem revista, é a lição número 4, tá bom? Nós vamos hoje para a lição número 4, vamos retomar, né? Porque nós fizemos a metade dela na semana passada e recordo aqui alguns temas, alguns tópicos que nós lemos aqui na semana passada, para que você possa estar acompanhando, né? E lembrando aqui conosco, tá? Então, nós estudamos, né, que o Espírito Santo é uma pessoa. Lembra que o Espírito Santo, tá? Ele é um ser pessoal, ele é o próprio Deus, não se esqueça disso, tá? Ele não é uma energia, não é uma força, né, que você vai pegando a conta-gotas ou em partes separadas. O Espírito Santo, ele é, né,
a pessoa, ele é o próprio Deus, tá? Nós aprendemos também como que o Espírito Santo agiu até Pentecostes, tá? E, em resumo, nós lembramos que eram atuações esporádicas em momentos específicos que Deus queria que alguém, né, servo seu, transmitisse uma mensagem, cumprisse uma missão. Então o Senhor, ele vinha com seu Espírito Santo sobre aquela pessoa, e aí durante aquele período em que ele estava transmitindo aquela missão, né, ou realizando aquela missão, então o Espírito Santo ali com ele ficava, mas era um tempo, era temporário, né? Era algo temporário, não era algo definitivo. Tá? Então isso no Antigo Testamento, antes do dia de Pentecostes, que nós lembramos que Pentecostes era uma festa que tinha celebrada pelo povo de Israel 50 dias após a Páscoa. Tá? Por isso Pentecostes, né? Penta que vem de 5. Tá? Então, essa era uma festa celebrada. Então, no Antigo Testamento, até aquele momento de Atos 2, quando estava ali, né, realizando-se a festa de Pentecostes, a atuação do Espírito Santo ela era temporal. Né? O Espírito Santo vinha e conduzia a vida de alguém durante um determinado tempo e depois retornava. Tá? A partir então desse dia de Pentecostes, né, dessa festa, eu disse que a ocasião ela foi estratégica, porque nessa ocasião vinha pessoas de várias regiões do mundo praticamente, acompanhando os judeus para peregrinarem em Jerusalém. Então tinha pessoas que já estavam até desde a Páscoa ali. Então tinha, como diz o próprio livro de Atos capítulo 2, pessoas de várias nacionalidades. Tá? E ali naquele dia o Espírito Santo veio de forma definitiva. E aí, a partir daquele momento, nós aprendemos que cada pessoa, quando se converte ao Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a habitar na sua vida de forma definitiva. Nós lembramos que ele é o selo da nossa salvação, né? Como nós falamos no domingo passado. É ele que nos dá a certeza, a convicção da nossa salvação. É ele que nos capacita para fazer a obra do Senhor. Então, a partir daquele momento, de Atos 2, cumpriu-se uma promessa lá do Antigo Testamento, feita pelo profeta Joel, lá em Joel 2 também, né, em que viria o Espírito Santo de forma definitiva sobre as pessoas, sobre aqueles, né, que se convertessem, sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Tá? Então, até esse ponto aí nós falamos, né, na semana passada, que foi o ponto 3. Tá? Como o Espírito Santo age do dia de Pentecostes até hoje, como eu disse. Então, a partir do dia de Pentecostes, ele passou a habitar definitivamente, né, nas nossas vidas. Né? Então, toda pessoa que se converte a Jesus, naquele mesmo ato de conversão, o Espírito Santo passa a habitar em sua vida. Ela não precisa buscar um novo batismo, não precisa buscar uma nova bênção. Nós entendemos biblicamente, né, que a partir do momento da sua sincera conversão, o Espírito Santo passa a habitar. E aí, é claro, né, nós vamos ver nos próximos pontos, né, que tem a ver justamente com a nossa relação de intimidade com Deus. E aí nós vamos crescer nesse relacionamento com o Espírito Santo ou não. Vai depender de cada crente, de cada pessoa convertida. Tá? E hoje nós vamos começar então no ponto 4 da lição de número 4 também. Então quem chegou agora aí, né, abra a sua revista na lição 4. O ponto 4, que nós vamos falar sobre os dons espirituais. Enquanto nós estamos falando aí, chegou também já a nossa irmã Nádia, Deus abençoe. Né? Nossa irmã Noêmia também chegou aí, irmão Osés, Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero convidá-los a ler mais uma vez Atos 1, verso 8, que é o versículo base, né, da nossa lição, tanto que começamos no domingo passado, quanto hoje também. E eu quero ler para você, e você, como é um estudo bíblico, acompanhe sempre aí na sua leitura bíblica, tá? As nossas leituras que vamos orientar você. Então, Atos 1:8, a palavra do Senhor nos diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Então fala aqui sobre esse dom, essa virtude. Dom é um presente, dom, né, é algo que o Senhor nos dá gratuitamente. Tá? Então
Preste atenção que aqui nós recebemos no versículo 8 de Atos 1 o dom do Espírito Santo, isto é, nós recebemos a presença dele na nossa vida, tá? Então aqui o texto fala do dom do Espírito Santo. Não confunda dom do Espírito Santo com dons do Espírito Santo. Nossa irmã Rita também chegando aí. Deus abençoe a vida de todos os irmãos, né, que estão chegando aí para o nosso estudo da Bíblia. Então não confunda esse ponto, tá? O dom do Espírito Santo refere-se à presença do Espírito Santo na nossa vida, tá? Então vocês vão receber o presente, a presença do Espírito Santo, conforme Atos 1, verso de número 8. E hoje, né, nós vamos falar também sobre os dons do Espírito Santo. É o próximo ponto, então, que eu gostaria, né, que você pudesse nos acompanhar aí, então, falando sobre os dons. Então, dons aqui agora já são, não deixam de ser presentes de Deus também, tá? Mas quando está aqui no plural, significa aquelas capacitações que o Senhor nos dá para que nós possamos desenvolver, fazer, realizar a sua obra aonde nós estivermos, tá? Todos nós, ao nascermos, somos abençoados com talentos naturais. É verdade, tem pessoas que têm talentos que a gente diz assim, puxa, parece que aquela pessoa já nasceu com esse talento, né? Parece que aquela pessoa já nasceu com aquele talento, né, de fazer alguma coisa. Parece que de alguma maneira ela já tinha uma tendência para realizar esse tipo de situação, tá? Isso são os dons, os talentos com os quais nós nascemos. Quando nós nascemos de novo, tá? Quando a gente nasce outra vez, isto é, quando a gente aceita Jesus como Salvador, na nossa conversão, de igual maneira nós somos abençoados com capacitações que o Senhor nos dará ou nos dá para podermos realizar a sua obra, para podermos fazer algo bom para Deus, para podermos servir as pessoas. Então, a gente de igual modo é abençoado nesse nosso novo nascimento, tá? E eu e você precisamos entender isso. Quando nascemos de novo, somos também contemplados com essas capacitações que o Senhor Deus nos dá, né? A diferença entre, né, talentos e dons, né, é que, de alguma maneira, quando a gente fala de dons espirituais, são capacitações que Deus vai nos dar com propósitos bem específicos, bem definidos, que têm relação direta com a sua obra, como nos diz algumas dessas listas, né, por exemplo, de Coríntios, né, que ele nos dá essas capacitações para a edificação da igreja, edificação do corpo, né, para a edificação das pessoas, tá? Então isso é importante nós destacarmos aqui para os irmãos. Eu quero, a Bíblia na verdade ela tem assim, algumas listas, né, de dons, né, espirituais, né? Então a gente vai fazer a menção de algumas delas para você nos acompanhar, né? Também Deus abençoe a irmã Maria Eduarda, a irmã Mônica Benevenuto também, né? Deus abençoe, que aniversariou na semana passada também, né? Mandamos lá a mensagem de parabéns para a irmã. Mas eu quero então aí pegar com você uma dessas listas, né? Não dá para a gente, como eu disse, ler todas as listas. Eu quero que você vá lá para o texto de Romanos, no capítulo 12. Abra então a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 12, versículos de número 6 até o versículo 8, tá? A gente tem algumas listas, né, alguns textos no Novo Testamento que falam sobre dons, tá? Tem esse que eu estou falando, tem também 1 Coríntios 7, do 7 ao 8, o 12 também, tá? 1 Coríntios fala sobre os dons espirituais, Efésios capítulo 4 também fala sobre os dons espirituais, 1 Pedro capítulo 4 também fala sobre os dons espirituais. Então são aí textos, né, do Novo Testamento, todos eles fazendo alguma referência aos dons espirituais. Aí antes da gente ler aqui o texto de Romanos, eu queria dizer para você uma coisa muito importante, tá? É claro que a gente fica sempre com um foco maior, tá, naquela lista que está na Bíblia. Mas eu tenho dito sempre na igreja, quando trato desse assunto, que mesmo aquelas habilidades que nós temos naturais, tá, que quando a gente coloca elas à disposição de Deus, tá, de alguma maneira, né, elas são instrumentos do Espírito Santo para serviço na igreja. Tem muitas coisas que Deus nos dá como capacitação que elas não foram planejadas por nós, não eram naturais.
Por exemplo, né, vou citar o meu exemplo, eu sou pastor. Pastor, ou o dom do pastorado, é uma dos dons que estão nessas listas dos dons espirituais aqui da Bíblia. Eu não imaginava ser pastor quando eu era criança, né, no início da minha adolescência. Não imaginava, até que um dia Deus me chamou, né, depois da minha conversão, me mostrou, né, esse dom, me capacitou com esse dom, né, me direcionou a me preparar ainda mais para exercer esse dom, e aqui estou eu hoje, já com mais de 25 anos de ministério, sem contar o tempo antes, né, da minha ordenação ao ministério pastoral, tá? Mas tem outras habilidades, outros talentos também que eu já tinha e que eles são muito proveitosos hoje para a igreja. Tá? Então são, por exemplo, estudar. Sempre gostei muito de estudar. Minha área, uma das minhas áreas preferidas é a área do ensino. Isso aí já, né, desde quando eu era criança. Tá? E quanto isso hoje é proveitoso para a igreja? Eu estou aqui hoje dirigindo um estudo para vocês. Então, Deus usa também os nossos talentos, as nossas capacitações, os nossos dons, né, naturais, como que dons espirituais também, né, como sendo algo, né, que o Espírito Santo vai usar para poder abençoar pessoas, para o serviço, para que as pessoas sejam edificadas, para a edificação da igreja. Então, não fique só preso àquelas listas que estão aqui na Bíblia, tá? Porque eram para aquela época, eram necessidades daquela época. Mas o Senhor ainda hoje continua utilizando, tá, as nossas habilidades, tá, também a seu serviço, tá? Então, cada habilidade que nós temos, tá, ela pode ser empregada, né, de forma espiritual, de forma que sirva a Deus, que agrade ao Senhor. Eu digo sempre para os irmãos lá na igreja que o meu sermão, quando eu vou pregar lá na igreja, ele não começa quando eu vou pregar. Tá? O meu sermão começa quando uma pessoa está chegando na igreja e ela é bem recebida pelos irmãos que estão ali na recepção. Tá? As igrejas que têm estacionamento a gente não tem ainda, mas para aquela pessoa que atende ele bem, para que guarde e zele pelo carro dele lá no estacionamento, e aí ele chega na porta da igreja, tem alguém com um sorriso, um abraço, um aperto de mão para recebê-lo, tá? Tem alguém, né, que vai conduzi-lo para um assento. Então, são situações que já, ali o meu sermão já começou. Por quê? Porque isso já vai preparando a pessoa, né, para ela ouvir a mensagem. Aí quando ela senta, ela vê um clima de comunhão, aí daqui a pouco o pessoal da área do louvor vai lá, né, e ministra as músicas para que as pessoas possam ouvir. Então aquilo vai preparando. E ali já começou o meu sermão, como eu disse, desde quando a pessoa foi recebida lá no estacionamento. E aí, como eu posso dizer que isso também não é um dom usado por Deus? Claro que sim. É aquela pessoa que tem esses talentos, né? Então, não se prenda somente às listas que estão aqui, mas elas são importantes para nos mostrar que os dons espirituais são habilidades que o Senhor vai nos dar para a obra dele. Tá? Então, sirva ao Senhor, é a máxima desse momento. Então, Romanos capítulo 12, do versículo de número 6, tá, até o verso 8, eu vou ler para você. Acompanhe, se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe aí. Diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, tá, e aí um parêntese, profetizar, anunciar a mensagem de Deus, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, ou algumas traduções dizem exortar, né, assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Tá vendo quantas coisas que o texto vai trazendo para nós, né, e vai mencionando para que a gente possa lembrar que o dom, ele vai além da nossa capacidade apenas de fazer alguma coisa, tem um propósito, né? Então está dizendo aqui, olha, aquele que servir, né, se dedicar ao ensino, né, aquele que serve, se dedicar ao serviço, aquele que ensina, que faça isso também, aquele que contribua generosamente, aquele que lidere, que faça isso com zelo, sempre um propósito, né? Então isso é muito importante, tá? Os dons, eles são dados por Deus como um presente para que nós possamos cumprir um propósito. Vários irmãos já chegaram aí, tá? Vocês que chegaram aí, nós estamos no ponto 4 da lição número 4, os dons espirituais. Aproveito aqui esse intervalo para lembrar os irmãos que tem pessoas lá na igreja, o irmão Heber está lá na igreja até às 10 horas para atender os irmãos,
que precisarem levar lá algum tipo de contribuição, tá bom? Ele está lá para receber, está lá com alguns irmãos para receber você e te atender lá, né? Também a irmã Neia que chegou aí na nossa transmissão, né? Deus possa abençoar. A irmã Esther me parece que está lá também na igreja. Deus abençoe todos vocês. Cada crente deve usar os dons que recebeu para abençoar seus irmãos e propagar o evangelho. Sabe o que eu mais percebo nessa questão do uso dos dons espirituais na nossa época, dos nossos dias na igreja? Que muita gente utiliza-se dos dons para fazer distinção. Isto é, classe de crentes. Tem crentes mais espirituais, crentes menos espirituais, crentes da plebe, crentes da nobreza. Mais ou menos assim, né? Crentes mais poderosos, crentes menos poderosos. Deus não quer que usemos os nossos dons para fazer distinção. Então eu sou pastor, sou melhor do que todos os outros crentes membros da igreja que pastoreio. Não, eu tenho um dom do pastoreio. Na minha igreja não poderia ter só pastores, né? A Bíblia diz que somos um corpo, e um corpo ele tem vários membros, tá? Então, pastor, diáconos, aqueles que ensinam e por aí vai, né? Então, não tem só um dom, mas isso não me faz melhor do que os outros, tá? A gente costuma julgar muitas vezes as pessoas pelos dons e talentos. Alguns gostam de ser estrela. Tem pessoas que por conta disso gostam de ter o seu ego massageado. Pastores mesmos, tá? Muitas vezes gostam de ter o seu ego massageado. Esse não é o propósito dos dons. O propósito dos dons que o Senhor nos dá é serviço. Jesus foi o maior exemplo disso. O que Jesus fez? Jesus pegou os discípulos, sentou eles ali numa cadeira e pegou uma bacia com água e lavou os seus pés. E aí ele ensina a humildade para servir, tá? E quem vem para agradar a Deus tem que vir para servir. Os dons são para isso, não é para fazer distinção, não é para mostrar que eu, por ser pastor, sou um crente melhor lá na igreja do que os outros, não. Tá? Cada crente, cada cristão, cada servo do Senhor tem o seu dom, e é importante que seja assim, porque somos um corpo. Um corpo não tem só o tronco, o corpo não tem só braços, não tem só a cabeça, não tem só pernas, ele tem tudo isso para que possa abençoar a igreja, para que possa edificar a igreja, tá? Então, não se esqueça desse detalhe. Cada crente deve usar os dons que recebeu para abençoar, para servir, para propagar o evangelho. Assim como nem todas as pessoas têm talentos iguais, nem todos os salvos também terão os mesmos dons. Teremos dons diferentes. Eu acabei de dizer aqui que na minha adolescência eu gostaria de ter, outras funções, outros dons, outros talentos, mas Deus me chamou para ser pastor. Ele entendeu na sua soberana vontade que esse deveria ser o meu dom, que eu tinha o perfil para isso. Então, ele me chamou e me capacitou para isso. Ele sabia que isso seria necessário na minha vida, tá? Mas nem todos têm os mesmos dons, tá? Eu percebo que muitas pessoas às vezes querem escolher. Isso não é uma coisa... Quando se trata de dons espirituais, preste atenção. Deus escolhe para a edificação da igreja. Então nós temos que estar com o nosso coração aberto para entender qual dom Deus nos deu. Buscar isso. A Bíblia diz, buscai com zelo os melhores dons. Tá? Então, nós temos que buscar de Deus, entender dele qual é o dom que ele quer nos dar, ou que ele já tem nos dado, e o colocarmos isso a serviço do Senhor. Agora, uma palavra muito importante. Quem não tem humildade e disposição para servir, não deve nem pedir dons a Deus, né? Preciso lembrar que os dons são para serviço, não para sermos estrela, não para sermos diferentes dos outros, ou sermos classes de crente diferentes, até denominações diferentes. Tem pessoas que fazem isso, utilizam essa questão dos dons para dizer que tem denominações poderosas, tem denominações menos poderosas, e se esquece que o poder vem de Deus. O poder é do Senhor, que a graça é o maior presente que o Senhor nos dá, porque tudo que recebemos de Deus, meus irmãos, é favor imerecido, é pela graça.
tá? Não pense que é por merecimento. Ah, Deus olhou lá o Sérgio e viu que ele era uma pessoa muito especial, muito boazinha, então vou dar a ele o dom do pastoreio. Não foi assim. É claro que Deus viu em mim qualidades, né, que seriam proveitosas para essa ocasião. Mas Deus me deu esse dom pela graça, eu não merecia. Tá? Não é para ser uma estrela dentro da minha igreja. Lembra do chamado de Isaías? Quando Isaías foi ao templo e Deus deu a ele uma tarefa, tá? Isaías se sentiu ali pecador, né? Como que vai ser agora que eu estou aqui na presença de Deus? E aí Deus o purificou e aí disse, né, quem eu vou enviar? Então Isaías disse, olha, estou à disposição, pode me enviar. Mas lembra de como ele viu o pecado na sua vida? É humildade, tá? Lembra disso. Os dons não são para nos fazer melhores. Os dons espirituais, eles são para nós servirmos. O próximo ponto da nossa lição, ponto 5, tá? Ele trata do fruto do Espírito, tá? Então eu quero que você aí vá com a sua Bíblia, né, para o texto de Gálatas. Mais à frente um pouquinho nós vemos aí Romanos. Agora eu quero que você vá para Gálatas, no capítulo 5, verso 22 e 23. Aqui nós temos algo muito especial da parte de Deus para a nossa vida. Que o texto fala sobre o fruto do Espírito. E aí quando nós falamos de fruto, eu quero lembrar você o seguinte, tá? Os dons que nós acabamos de estudar no primeiro ponto aqui de hoje, os dons Deus dá e eles são diferentes de um para com o outro. Às vezes nós podemos ter mais de um dom, mas não todos. Tá? Por quê? Porque Deus dá os seus dons à sua igreja, para a edificação da igreja. E cada um vai ter um tipo de dom. Já os frutos não. Os frutos são para todos os crentes, tá? Porque, como disse Jesus, pode uma árvore boa produzir frutos ruins, frutos maus? Da mesma forma que uma árvore má não pode produzir frutos bons. Então, se você planta lá um pé de laranja, é porque você quer que ele dê laranja, não é assim? Você não vai plantar um pé de laranja para ele dar uma outra fruta. Então, da mesma forma, quando o Espírito Santo habita na nossa vida, tá? A partir do momento da conversão, ele vai produzir em nós os frutos do Espírito. E aí muita gente se esquece dessa lista. Como eu disse, pessoas crentes, na verdade, né, às vezes enfatizam tanto a questão dos dons para se diferenciar um do outro, para se acharem melhor um do outro, se esquecendo que o dom é para termos humildade e para servirmos, e se esquecem do fruto do Espírito. O fruto realmente nos mostra quem nós somos. Jesus também diz, pelo fruto você vai conhecer a árvore. Então, se aquela árvore é boa, você vai ver que ela vai produzir fruto bom. Agora, como que uma árvore pode ser boa se estiver produzindo fruto mau? Então, como alguém pode dizer que é cheio do Espírito, se ele não produz nada dos frutos do Espírito? Aí sim, não é que o julgamento deve ser feito pela nossa parte, tá? Esse julgamento a gente sabe que julgar é uma parte de Deus, porque todos nós somos pecadores, a Bíblia diz que todos pecaram. Mas aqui a Bíblia está falando de conhecimento, de nós sabermos. Tá? Então, muitas vezes você vai ver, e Jesus fala sobre isso, tá? Ele diz assim, olha lá, no dia do julgamento, vai ter pessoa que ele fala sobre os dons. Pode ver que está lá assim. Ele vai dizer assim nos evangelhos, falando sobre a sua volta e o seu julgamento final. Naquele dia, pessoas vão dizer que pregaram em meu nome. Naquele dia, pessoas vão dizer que curaram em meu nome, que fizeram prodígio em meu nome, que expulsaram demônios em meu nome. E o que Jesus vai dizer? Não vos conheço. Vocês não estão na minha lista aqui. Por quê? Porque Jesus sabia da sinceridade dos seus corações e sabia que os lábios estavam professando Jesus, louvando Jesus, falando de Jesus, mas o coração e a vida estavam distantes. Assim como naquela época, Jesus falou isso para muitos dos que ouviram. Olha, vocês estão me louvando com os lábios, me honrando com os lábios, né? E o coração está distante. Isso é eco de uma palavra até do Antigo Testamento, diga pelo próprio Deus, quando ele via as pessoas entregando sacrifícios, indo para o templo adorar, mas com o coração distante dele. Assim existe muitas pessoas hoje também, mas o fruto não mente. E o fruto não mente. Vamos para lá, para o texto bíblico? Gálatas 5, 22 e 23. Eu vou ler então para você, se você tiver com sua Bíblia, acompanhe. Mas o fruto do Espírito preste atenção, é o fruto do Espírito.
Então, o que o Espírito Santo vai produzir em nossas vidas? Amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, como diz algumas traduções, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. São 9 frutos aqui, tá? Que eu vou repetir: amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, tá? Isso aqui, indistintivamente, é para todos os crentes. Não é um nem outro que nós temos que procurar. Aqui, os frutos, devemos nos esforçar para colocar em prática todos. Por quê? Porque o Espírito Santo está na nossa vida. Se o Espírito Santo está nas nossas vidas, é isso aqui que nós temos que produzir. Independente dos dons. Você pode ver uma pessoa fazendo uma coisa hoje para Deus, e aí conhecê-la pessoalmente e ver que ela não tem nada de crente. Quantos eu já conheci assim? Quantos? Tá? Então, como disse Jesus, pelos frutos é que nós vamos conhecer as pessoas, não pelos dons. Então tome muito cuidado. A gente hoje costuma julgar as pessoas pelos dons. E aí a gente coloca, não, esse é mais importante, senta aqui na frente. Não, esse é menos importante, vai lá para o final, senta lá atrás, né? E aí Jesus disse, né, que essa é a nossa maneira de ver. Mas na visão dele pode ser que os últimos sejam os primeiros e os primeiros sejam os últimos. Lembra disso? Então preste atenção nos frutos. Um bom crente vai produzir os frutos. Ele pode não ser um pastor como eu, ele pode ter lá o dom da misericórdia, da intercessão, da evangelização, né? Mas ser conhecido principalmente pelo amor que ele tem a Deus, pelos frutos que ele produz, tá? Mesmo em dia de crise, como tempos que nós estamos vivendo agora. Esse é um tempo de prova, meus irmãos, para vermos a nossa conduta cristã. Eu sei que tem muitos crentes que ficam tristes, né, porque vem lá alguns templos não tendo a celebração pública, mas não pode ser esse o nosso sentimento. Pelo contrário, meus irmãos, é um desafio que veio para fazer com que cada lar nosso verdadeiramente seja uma igreja. Então a gente tem que ser criativo, tem que passar pelos desafios, tem que aproveitar os tempos de crise para nós vivermos realmente o Evangelho e mostrar os frutos do Espírito para as pessoas. Esse é o nosso desafio. Esse tempo agora, a gente está vivendo mais com a nossa família precisa ver esses frutos. A gente está vivendo e convivendo de forma mais achegada ao nosso colega de trabalho, eles precisam ver esses frutos na gente. É assim que Jesus disse, olha, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Né? Então essa é a luz que nós temos que brilhar, o fruto do Espírito. Os dons variam, mas o fruto ele deve ser o mesmo em todos os crentes. Então todos os crentes devem colocar em prática. E é por isso aqui que nós devemos ser conhecidos. O fruto do Espírito é a marca que vai mostrar se um crente realmente está cheio do Espírito ou não. Alguém julgaria um crente cheio do Espírito, como eu disse, pelos dons, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Um crente cheio do Espírito, ele vai produzir os frutos do Espírito. Olha só, preste atenção. Tem muita gente triste por aí, não tem? Mas um crente cheio do Espírito vai produzir alegria, mesmo num tempo de tristeza. Olha só. Não é desafiador isso? Então, só um crente cheio do Espírito, para quê? Para num período de crise, em que tanta gente está aí meio triste, depressiva, ele ter a alegria da salvação. A alegria produzida pelo Espírito Santo na sua vida. Está vendo como que isso realmente vai mostrar se nós temos o Espírito Santo ou não? Não é os dons, mas os frutos do Espírito. Eles são a marca do crente, tá? Que vai mostrar um crente cheio do Espírito. Quanto mais o crente for cheio do Espírito, mais você vai ver essas características aqui nele. Por quê? Porque você vai conhecer uma árvore boa pelos frutos bons que ela está produzindo. Aí, quanto mais ela estiver agarrada em Jesus, como diz lá João 15, né, na parábola lá da videira, quanto mais presos a Jesus,
essa pessoa estiver, nós estivermos, mais as pessoas vão ver esses frutos aqui. Por quê? Porque nós vamos parecer mais com Jesus. E aí nós vamos produzir, como diz lá, é 100 por 1, não é um conta-gotas, de fruto do Espírito, não. Tá? Um crente cheio do Espírito, ele vai produzir essas características aqui. Você vai ver isso na vida dele. É claro que isso não é fácil, isso é uma luta diária, tá? A obediência a Deus é um sacrifício que eu e você fazemos diariamente, todos os dias. O fruto do Espírito é a reprodução em nós do caráter de Cristo. É verdade, é Cristo em nós, é a produção dos frutos do Espírito. O último ponto da nossa lição, meus irmãos, fala da plenitude do Espírito. Tá? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 6, versículo 19, que é mais um texto da palavra do Senhor, tá? Que vai nos falar sobre a plenitude do Espírito Santo. Tá? Então, 1 Coríntios 6, aqui o verso 19, diz assim: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Prestou atenção? Que nós, quando nos convertemos, passamos a não ser mais dono da nossa vida. Quem é o dono da nossa vida? Tem gente que diz, eu sou dono da minha vida, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Um crente não deve dizer isso. Tá? Quem é o dono da nossa vida como crente, como cristão? O que diz aqui a palavra? É o Senhor. Nosso corpo passou a ser o quê? Templo do Espírito. Não é aquele templo lá onde alguns irmãos estão lá agora, lá as 4 paredes, escrito lá Igreja Batista Rio da Vida, não. Ali é onde a gente se reúne, mas agora, em cada casa onde a gente está reunido aí com a nossa família, é a igreja. Por quê? Porque cada crente é o templo do Espírito. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Todos os crentes têm o Espírito Santo, o que equivale a dizer que todos os crentes são batizados no Espírito Santo. Lembra-se disso. A gente tem, e aqui não vai nenhuma crítica, apenas um estudo, um ensino, tá? A gente tem algumas denominações que entendem de forma diferente que o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção que o crente tem que buscar diariamente na sua vida. Não. Nós entendemos biblicamente, à luz dos textos que nós temos usados desde o domingo passado, tá? Quando falamos, por exemplo, de Efésios, quando nos menciona o selo do Espírito, que o Espírito Santo ele passa a habitar na vida do crente a partir do momento da sua conversão. Tá? Ele não precisa buscar um novo batismo, ele é batizado ali. Tá? Agora, eu sempre uso uma ilustração para dizer o seguinte: pensa numa casa, e aí tem o pai. O pai, quando o seu filho erra, faz uma desobediência, os pais que estão me ouvindo, quando os seus filhos fazem alguma desobediência, ele deixa de ser o seu filho por causa disso? Você manda ele embora porque ele desobedeceu, ele não fez o dever de casa hoje, então vai embora de casa. É assim? Não é. Da mesma forma é a nossa relação com Deus através do Espírito Santo. Muitas vezes, quando nós erramos e pecamos, nós entristecemos a Ele, assim como um pai fica triste da desobediência do seu filho. Mas Ele não nos expulsa, Ele não nos abandona por causa disso. Pelo contrário, Ele toca no nosso coração, Ele usa a sua espada, que é a palavra, para nos consertar. Se nós tivermos com o nosso coração bem sensível a isso, nós vamos ser crente muito maduro. Mas tem crente que às vezes está com 15 anos na igreja e não amadureceu ainda. Por quê? Porque ele não tem a humildade de ouvir, tá, ao Espírito Santo falando diariamente através da sua palavra para ele se consertar. Da mesma forma que tem filhos aí que são marmanjos e que até hoje não aprenderam a obedecer aos seus pais. Diríamos assim, são ainda criancinhas que precisariam ali ser apanhar, digamos assim, no bom sentido da palavra, é claro, nada contra a violência aqui, tá? Ser corrigidos, ser disciplinados, mesmo já sendo marmanjos. Por quê? Porque não amadureceu. Já tem outras crianças não, que você vê, puxa, que criança obediente, que criança madura, né? Por quê? Porque você já vê desde de novinho uma criança obediente ao seu papai e à sua mamãe. Né? Então isso é sinal de maturidade. Da mesma forma, quanto mais nós obedecemos ao Espírito Santo de Deus, mais nós seremos cheios da presença dele. Mais as pessoas vão ver ele na gente. Não é que nós vamos nos enchendo,
Ele vai vindo de pouquinho em pouquinho, não. Como eu disse no início, ele está ou não está. Então nós somos o templo do Espírito Santo todo, porque ele é um ser pessoal, ele não vem por partes, ele vem totalmente na nossa vida. A questão é que nós temos que dar ouvido a ele. Como eu disse aqui, como um filho tem que dar ouvido ao seu pai e obedecê-lo. Será que todos os crentes são cheios do Espírito Santo? Aí não. A resposta é não. Por quê? Acabei de dizer agora. Tem pessoas que ao invés de ouvir o Espírito Santo e de obedecer a sua voz, ele entristece. Como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Pecando, fazendo coisas erradas, desobedecendo, deixando de servir a ele, deixando de fazer aquilo que agrada a ele. Só você pensar num pai com seu filho. Como é que um pai fica triste com seu filho? Quando ele é desobediente. Um filho desobediente entristece muito o seu pai e a sua mãe, mas um filho obediente faz com que o coração do pai fique orgulhoso. Lembra do batismo de Jesus? Jesus, filho de Deus, obediente, o próprio Deus aqui encarnado, mas naquele momento do batismo, uma palavra veio do céu e disse o quê? Esse é o meu filho amado em quem tenho muito prazer. Por quê? Porque Jesus obedeceu 100% a tudo aquilo que o Senhor ensina através da sua palavra. Nós costumamos dizer o seguinte, que Jesus, ele é a palavra de Deus encarnada, desde a criação. Ele é a palavra de Deus encarnada. A plenitude do Espírito Santo faz parte da vontade de Deus para todos os seus filhos. Nunca foi da vontade do Senhor que apenas alguns dos seus servos tivessem uma vida abundante, plena, cheia do Espírito. Bom dia, irmã Zeli. Nunca foi vontade de Deus que só alguns tenham isso. Pelo contrário, ele quer que todos os seus filhos que têm o Espírito Santo tenham também a plenitude, isto é, ouçam plenamente o Espírito Santo nas suas vidas. O batismo no Espírito Santo é uma experiência única, mas encher-se do Espírito é algo que pode e deve acontecer muitas vezes em nossa vida. Isto é aquele processo que nós falamos de consagração, de santificação. Tá? O batismo no Espírito Santo é um ato único, acontece junto com a conversão. Mas a plenitude, quer dizer, estarmos plenos do Espírito Santo, isso é uma coisa do dia a dia, que requer de nós sim sacrifício, requer de nós sim dedicação. Mas como diz Romanos 12, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse será o nosso culto racional. Bom, para nós concluirmos aí a nossa lição de hoje, por mais cheios do Espírito que estejamos, sempre podemos nos encher mais. E quando eu falo cheios aqui, é cheio da sua plenitude, tá? Não é cheios de partes do Espírito Santo, não. É cheios da sua vontade. Então, quanto mais nós vivemos a vontade do Espírito Santo, mais as pessoas vão vê-lo na nossa vida. Tá? Como eu disse agora há pouco, quando falava dos frutos, como pode uma pessoa cheia do Espírito Santo não produzir os frutos do Espírito? Jesus diz, pelo seu fruto, ou pelos seus frutos os conhecereis. Tá? Então, que eu e você possamos ser conhecidos como pessoas cheias do Espírito, não porque temos dons, tá? A gente vê tantas pessoas utilizando os dons para se tornarem estrelas dentro da igreja. Não faça isso, use os dons para servir. Sirva com alegria, com humildade, com submissão a Deus. Quando alguém para de servir com humildade, ele começa a abandonar a Deus, e aí está um passo da sua queda. Porque ele passa a confiar só no seu talento. Sou um bom orador, um bom pastor, uma pessoa popular, não preciso mais de Deus. Aí para de orar, de ler a Bíblia, de fazer sua devocional, está um passo da queda. Muitos pastores já caíram assim. Então assim é no exercício dos dons. Os dons não é para nos tornar mais importantes nem estrelas, é para servir. Os frutos é para todos nós colocarmos em prática, porque eles caracterizam a presença de Deus, do Espírito Santo na nossa vida. Pode uma árvore boa produzir frutos maus? Não, temos que produzir frutos do Espírito. Aquele crente que diz assim, eu nasci assim e vou morrer desse jeito, fazendo coisas erradas, tem alguma coisa errada com ele. Aquele crente que não consegue vencer, lutar, se libertar dos seus pecados, alguma coisa está errada aí. E Espírito Santo, cadê? Tá? Então nós não somos mais presos
ao pecado. Pecamos pela nossa humanidade, mas o Senhor veio para trazer libertação. Não diz lá, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, João 8? Assim acontece com cada um de nós. E essa plenitude do Espírito é algo que tem a ver justamente com essa santificação, com essa produção dos frutos. Quanto mais nós dedicamos a nossa vida para o Espírito Santo, isto é, para Deus, começando com a oração, com a leitura da Bíblia, e aí partindo para a prática de tudo isso, com a submissão à vontade de Deus, mais a gente vai ser cheio do Espírito. Mais seremos cheios do Espírito. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, que sejamos todos crentes cheios do Espírito. O Espírito Santo é o grande motivador da espiritualidade cristã genuína. É verdade. Tá? Tem muita gente que julga a espiritualidade lá na igreja por alguém que pula, por alguém que... ou nas igrejas, porque lá na igreja a gente não faz isso, né? Mas algumas igrejas por alguém que pula, planta bananeira, por alguém que chora, por alguém que grita. Não é assim que pode se julgar a espiritualidade de ninguém, não. Tá? Muitas vezes a pessoa está lá contrita, de forma humilde. Como aquele pecador, né? Lembra daquela parábola, né, que Jesus contou? Como aquele pecador que está lá diante de Deus e diz: Senhor, não sou merecedor de nada. E uma pessoa que serve, que ora, que lê a Bíblia, que pratica, mas vai para a presença de Deus e ele chega lá e se acha uma pessoa tão carente, tão pobre de espírito, como diz o Senhor Jesus lá no Sermão da Montanha, que ele sente necessidade de Deus. Tá? E aí muitas vezes ele está ali contrito em oração e está adorando a Deus com uma espiritualidade que de repente alguém que está lá esboçando suas emoções não está com aquela espiritualidade igual. Tá? O avivamento espiritual é uma obra do Espírito Santo. Quanto mais cheios do Espírito Santo nós formos, meus irmãos, mais teremos igrejas avivadas. Por que é que nós temos muitos crentes, muitas igrejas cheias, mas pouco avivamento nesse tempo? Por quê? É porque nós estamos com pessoas, como diz um ditado, com igrejas cheias de pessoas vazias de Deus, pessoas que não querem obedecer. Obedeça ao Senhor e aí você vai certamente ter a plenitude do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você possa ter aí um dia na presença do Senhor, que você possa ter aí uma semana de bênção na presença de Deus. Eu quero, antes de orar, terminando aqui, apenas fazer um convite para você, que logo mais, às 18 horas, nós teremos a transmissão do culto a Deus, lá direto do templo da nossa igreja. Tá? Então você pode participar ao vivo conosco, tá? Às 18 horas, ali do templo da nossa igreja, nós estaremos então realizando o culto. Tá? E também à noite teremos pessoas lá para atender. Se você quer mandar alguma contribuição, tá? Você pode encaminhar para lá. Nós temos feito algumas campanhas para ajudar pessoas, tá? E você pode levar lá a sua colaboração também. A partir das 17 horas você já pode levar, tá bom? Um outro apelo que eu faço: não deixe de mandar a sua oferta de missões mundiais. Tá? A gente está aí num tempo difícil, mas a obra do Senhor não pode parar. Temos que evangelizar até os confins da terra. Tá? E essa obra depende de nós. Nós somos aqueles que seguram as cordas para os nossos missionários. E uma das maneiras de segurar a corda é através da oração e da contribuição. Então não esqueça da sua oferta missionária. No próximo domingo, meus irmãos, nós vamos fazer uma experiência. Tá? E aí eu peço a sua paciência, porque a gente está tentando ver. Eu tenho percebido que às 8h30, quando nós começamos o nosso estudo, poucas pessoas às vezes entram na nossa live. É claro que muita gente assiste depois, mas aí não dá para a gente fazer essa interação. A gente custa às vezes a começar. Tá? Então no próximo domingo a gente vai fazer uma experiência de começar a nossa EBD às 9 horas. Nós vamos de 9 às 10. Não vamos voltar para aquele horário antigo não, porque aquele horário é muito competitivo, que a gente passa das 10 horas, aí é complicado. Nós vamos tentar fazer de 9 às 10 no domingo que vem. Vamos fazer essa experiência para ver se vai funcionar. Como a gente está numa época de mudanças e a gente está vendo assim, a melhor forma de nós estarmos interagindo com a igreja, tendo a participação. Tá? Então vamos fazer o seguinte: domingo que vem o nosso estudo então de 9 às 10. Tá? Mas aí tenta chegar 9 horas em ponto. Não vai chegar mais, porque aí eu vou, já 9 horas, vou dar abertura, com quanto tiver aqui, já vou fazendo aqui a minha ordenzinha, já vou passando aqui, a gente canta uma música, faz a oração e já vai para os estudos, né?
mas tenta chegar 9 horas em ponto no domingo que vem, tá? Então, nosso estudo domingo que vem de 9 às 10, tá bom? Vamos fazer uma oração então, vamos agradecer a Deus. O meu desejo é que você possa estar, nesses dias em que estamos estudando, que você possa estar crescendo a ponto de estar aí também experimentando a cada dia o avivamento pessoal na presença de Deus. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Deus bendito, muito obrigado pelo estudo dessa manhã, pela compreensão que o Senhor nos deu de algo tão importante. Obrigado, meu Pai, pela tua presença, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. E agora eu te peço que abençoe cada um daqueles que estão junto comigo ou que estarão depois juntos também ouvindo esse estudo, essa escola bíblica gravada nos nossos canais de redes sociais. Que o Senhor abençoe a família de cada um. Nos dê um dia na tua presença, que possamos estar juntos nas próximas oportunidades, mas que, além disso, possamos estar juntos em Cristo, servindo ao Senhor em todo o tempo. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na presença do Senhor.